Bom dia! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Coloca para mim se o som tá perfeito, se você me ouve bem. Bom dia, Lúcia Poncer, seja bem-vinda. A Lúcia já é assídua aqui. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de quinta-feira, dia 13 de junho. Sejam muito bem-vindos. Mais uma manhã aí com a live Despertar com Psicanálise, para que você possa realmente, junto comigo, despertar. Esse é o grande intuito de eu vir aqui todos os dias, trazer uma reflexão, trazer algo que você realmente possa despertar. Liliane Martins, bom dia! Seja bem-vinda, querida. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, Liliane? Eu já fiz live aqui, já falei há alguns minutos e depois percebi que o som não estava funcionando. Então, esse é o motivo da pergunta. Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar você hoje a mais uma reflexão. Tele Martins, estou... que bom, obrigado. Tá ótimo, obrigado, Liliane. Então hoje, quinta-feira, 13 de junho, quero que você se permita a refletir, a iniciar novas ideias, a iniciar esse processo de análise, a iniciar esse processo de autoconhecimento. Ontem eu falei aqui sobre o amor, porque era Dia dos Namorados, né? As pessoas estavam nesse clima, né, de Dia dos Namorados. E eu trouxe aqui alguns conceitos, né, da teoria psicanalítica em relação ao amor, em relação às paixões. Então, hoje nós vamos refletir sobre algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não percebe. Então, quero te convidar a refletir comigo. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, né, para quem talvez estava aí passando no Instagram e viu um ao vivo, e aí resolveu, vou ver o que está acontecendo, vou ver o que esse maluco está falando aqui. Eu sou Alex Liscano, sou psicanalista, sou hipnólogo, expert em PNL. E meu intuito é vir aqui todos os dias transbordar o conhecimento, mas principalmente transbordar aquilo que a psicanálise tem feito na minha vida e aquilo que eu tenho acompanhado a psicanálise fazendo na vida das pessoas que eu atendo, por exemplo. Então, é uma maneira de eu levar isso para mais pessoas. Eu sempre falo aqui que essa reflexão, esse tema, às vezes pode ser algo simples, algo muito simples, que muitas vezes a gente vive no automático e não percebe. A nossa mente, ela aprende por forte impacto emocional ou por repetição. Então, muitas vezes é importante, talvez eu vou abordar assuntos aqui que você vai dizer, não, mas eu já sei sobre isso. Mas está aplicando? Está realmente aplicando como deveria? Então é sobre isso. É sobre nós
todos os dias podermos aplicar, podemos colocar isso na nossa vida de uma forma consciente. Ontem eu falei aqui sobre o amor, né? Sobre paixões. E depois eu recebi alguns directs ali perguntando, né? Pedindo mais informações. É claro que tudo que eu trazer aqui para vocês, tudo que eu falar é de um modo geral. E que você tem que entender que você é único, você é individual. Talvez não se aplique a você, mas vai sim se aplicar à maioria das pessoas. Porque a teoria psicanalítica é voltada para um comportamento, para padrões de comportamentos. E aqui nós vamos entender o porquê de muitas coisas. Eu hoje mesmo estava iniciando aqui a live e estava encontrando algumas coisas. E no primeiro momento você já pensa, poxa, hoje vai ser um dia daqueles, onde eu não encontro as coisas ou as coisas não dão certo. Na verdade, isso é uma neurose. É algo que você já instalou na sua mente e que isso desperta gatilhos. Porque um dia, talvez você não encontrou algo, isso eu vou falar por mim, talvez um dia eu não encontrei algo. E aí naquele dia aconteceu algo errado e aconteceu algo maior. E aí você associa, você desenvolve uma neurose de que por algo que aconteceu, outras coisas serão desencadeadas a acontecer. E não é verdade. Todos nós podemos ter problemas, situações. Isso não quer dizer que outras coisas vão acontecer, mas principalmente em uma mente onde temos, por exemplo, ansiedade, isso dispara um gatilho que desencadeia várias situações. E aí na sua mente você vai além, você vai lá na frente. Isso é uma neurose. É algo que você desenvolveu e é algo que te leva a vários pensamentos. Desencadeia vários sentimentos em relação a uma única coisa, algo que, por exemplo, eu não estava achando o meu carregador. Mas a mente associa que a última vez que eu não achei o carregador, não aconteceu algo e depois aconteceu outra coisa. E foi um dia ruim, e foi um dia difícil. Quando eu estou consciente das minhas ações, quando eu estou consciente do que está acontecendo comigo, no primeiro momento, a mente é mais rápida e diz o seguinte, poxa, aconteceu, você não está achando o carregador então vai desencadear outras coisas. Lembra aquele dia ruim? Eu disse, não, é só o carregador. Aquele dia ruim, ele não tem que necessariamente acontecer novamente. Aí eu paro e reflito sobre isso. Não, espera aí, o que está acontecendo? É minha mente criando subterfúgios para eu não fazer algo, por exemplo, para eu iniciar a live, por exemplo. Então é sobre isso, é sobre nós buscarmos esse entendimento, essa consciência de que temos neuroses, temos memórias que nos levam a situações, que nos levam a pensamentos. E esses pensamentos nos geram conflitos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre essas neuroses. Eu já falei aqui, mas como a nossa mente aprende por repetição, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma família que eu frequentava
e que essa família, quando iniciavam as brigas, se ofendiam dizendo: você é um neurótico, você é um neurótico. E como se fosse realmente uma ofensa. E era o intuito, né? De uma ofensa. Porém, que bom que somos seres neuróticos, né? Porque só desenvolvemos neuroses porque nós temos essa ligação emocional às neuroses. Por exemplo, o psicopata não é um ser neurótico, porque ele não desenvolve essa relação emocional. Então, ele acaba não desenvolvendo neuroses. Então, quando te chamarem, quando te xingarem de ser um ser neurótico, está tudo bem. Todos nós, a não ser os psicopatas, todos nós somos seres neuróticos. Então, aprenda isso. Então, hoje eu queria falar sobre neuroses. Talvez não seja algo muito simples, né, de se falar pela manhã, 7h pouca da manhã, mas eu vou tentar de uma maneira aqui simples e não muito detalhada, mas é apenas para que você entenda o processo, né, o porquê nós desenvolvemos uma neurose e que efeito isso causa nas nossas vidas diariamente. Deixa eu só atualizar aqui que eu acho que alguém às vezes dá uma travada aqui. Então, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e que você se permita a refletir junto comigo. Que você se permita a buscar esse entendimento sobre você, essa análise, enfim. Então, como eu estava falando, é claro que na teoria psicanalítica nós temos algumas questões, né, eu vou tentar, claro, de uma forma simples e resumida, falar da importância, né, do que a neurose causa nas nossas vidas, né? Mas as neuroses são distúrbios, né, psíquicos que surgem a partir de conflitos internos não resolvidos. Então, para você ter um entendimento, é tudo o que acontece, por exemplo, como se fossem traumas, né? Como se fossem machucados, né? Como se fossem dores que não resolvemos e que fica lá, aquela ferida, aquele trauma, aquela neurose. Esses conflitos estão relacionados aos nossos desejos inconscientes, estão relacionados a memórias reprimidas, a, como eu falei, traumas, né, não processados. As neuroses se manifestam através de sintomas como ansiedade, fobia, compulsões, obsessões, entre vários outros. Mas o que é importante nós, de fato, entendermos, né? Que existe tratamento para essas neuroses, né? E esse tratamento envolve essa investigação, envolve essa interpretação do inconsciente. Porque a psicanálise faz isso buscando trazer a consciência, né? Trazendo a consciência esses conteúdos reprimidos, né? E ela tem de oferecer um processo, digamos, um processo de resolução desses conflitos. Você pode estar se perguntando, tá, Alex, mas o que tudo isso tem a ver comigo?
Eu não posso ter deixado essa neurose lá atrás e tá tudo certo. Normalmente, essas neuroses é realmente como feridas, né? E normalmente essas neuroses te influenciam diretamente nas suas escolhas, nas suas decisões e diretamente no seu comportamento. Então, é como se você, por exemplo, quisesse ser um atleta, quisesse correr aí uma maratona, mas com os pés machucados. Você não vai conseguir correr. Se você estiver machucado, você não vai correr em alta performance. Aliás, você não vai correr. Então, esses machucados, essas neuroses, vão influenciar diretamente você nas suas relações interpessoais, em todos os seus relacionamentos. Às vezes você vive ciclos de relacionamentos ruins. Às vezes você pode até dizer, poxa, eu só atraio, né, enfim, namorado ruim, namorada ruim, eu só atraio pessoas. É que você tem essas feridas. Você tem essas necessidades a serem preenchidas. E as pessoas normalmente percebem isso. As pessoas sentem, elas têm esse sentimento de que com você elas podem agir, elas podem manipular. Então não é que você atrai, você se submete a relações ruins. Você muitas vezes, por uma necessidade, muitas vezes você não percebe, você não vê os sinais. Você não percebe os sinais. E isso tem a ver, sim, com as suas neuroses, com seus traumas, com aquilo que você já viveu, com as suas experiências. Então, por que é importante nós sabermos o que é neurose? Para quando nós tivermos a consciência, nós conseguimos perceber o que eu estou fazendo devido a uma neurose, o que eu estou fazendo devido a um trauma ou algo que me machucou, que me deixou esse anseio, esse desejo de suprir algo. É por isso que é importante nós sabermos o que é uma neurose. Por exemplo, essa neurose que nós temos de ansiedade, né? Normalmente ela é caracterizada por um estado de preocupação constante. Esse medo irracional e às vezes até sintomas físicos, né, como palpitações, sudorose, tremores. Nós temos vários tipos de neurose, né? Aliás, vários sintomas que essas neuroses nos apresentam. Nós temos neuroses, por exemplo, que nos levam a um pensamento obsessivo, pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos. E isso tudo está relacionado a traumas, a dores, a conflitos internos não resolvidos.
Claro que é importante ressaltar aqui que cada indivíduo é único, né? Cada indivíduo pode apresentar sintomas específicos, ter diagnósticos diferentes, né? E claro que eu não estou aqui para generalizar, mas eu quero falar para você que cada um pode manifestar essas neuroses, manifestar esses traumas de uma maneira diferente. Cada um de vocês pode colocar isso em prática de uma maneira diferente. Deixa eu só tirar aqui que eu não tenho o YouTube Premium. Então, cada um pode manifestar essa neurose de uma maneira diferente. Cada um pode sentir isso de uma maneira diferente. O que eu quero te convidar a refletir é sobre você entender das suas decisões, você entender das suas relações, o que esses traumas, o que essas neuroses têm conduzido você, tem feito com que você talvez não escolha de verdade aquilo que você quer para você. Talvez por um trauma, por uma neurose, você tenha se submetido a situações, tanto em relacionamentos quanto em ambientes profissionais, mas normalmente você tem se submetido. E é isso que eu quero que você reflita. É isso que eu quero que você perceba. Que você não vai conseguir ter uma qualidade de vida, que talvez você não atinja aquilo que você almeja enquanto você não resolver esses conflitos internos, enquanto você não resolver essas neuroses. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a importância de você buscar essas reflexões, buscar análise, buscar um profissional da saúde mental, alguém que possa te ajudar a conduzir para que você possa resolver de fato. Eu atendo hoje diariamente pessoas que vêm com as mais variadas queixas, as mais variadas dores, e que normalmente quase que 100% desses atendimentos, quase que 100% dessas pessoas, nós acabamos descobrindo, desvendando traumas, neuroses, às vezes situações que nem o próprio paciente percebia. Eu já tive situações de o paciente simplesmente abandonar o tratamento, sumir. E depois de algum tempo, ele me chamar e dizer: Alex, eu quero retornar. Opa, vamos retornar. E muitas vezes ele trazer para mim que, Alex, é que eu acessei coisas que eu não sabia que me faziam mal. Eu acessei coisas que conduziam a minha vida sem eu perceber. E eu vou falar algo para você. Preste atenção.
Eu não sei em que momento você está vivendo a sua vida. Se você me disser que, Alex, está tudo bem, estou feliz, está tudo certo, que bom, eu fico muito feliz. Mas saiba que se você tem algo para ser resolvido, se você tem uma neurose, se você tem um conflito interno, você vai viver uma vida andando em círculos. Você vai atingir pontos altos na sua vida. E daqui a pouco você vai se ver em um dos pontos mais baixos. E eu não estou falando aqui de uma questão financeira. Talvez você nunca saiba o que é escassez e está tudo bem. Talvez você tenha uma vida em abundância sempre e está tudo bem. O que estou me referindo aqui é algo emocional. É num ciclo vicioso emocional, onde muitas vezes você está sentindo nas alturas. E em alguns momentos, ou em algum momento da sua vida, você está sentindo no fundo do poço. E esse ciclo vicioso é você quem cria. Esse ciclo é você quem se permite viver. Mas Alex, eu não quero viver isso. Eu entendo você. Não é de uma forma consciente. Muitas vezes é o seu inconsciente. Muitas vezes tem a ver com as suas decisões, com algo que você se permite viver, com algo que você não resolve. Porque não resolvendo, você vai adiando, você vai protelando e você vai jogando a sua felicidade para depois. Mas Alex, eu estou muito bem, eu passei por um momento ruim, mas agora eu estou muito bem. Eu torço para que você tenha resolvido, para que você não volte a viver algo ruim, para que você tenha realmente se livrado dessa fase ruim, desse sentimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu muitas vezes é quase que constante. Eu vou compartilhar algo com você. Talvez faça sentido para você, talvez não, mas eu quero que você entenda que tudo que eu disser aqui é de um modo geral. Então, tudo que eu disser aqui, na maioria dos casos, com a maioria das pessoas, faz sentido. Então, se faz sentido para você, tudo bem. Se não fizer, tá tudo bem. Deixa eu só ler aqui, que tem alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Márcia Oliveira, assíduo aqui também. Bom dia, Alex. Você me ajuda muito no meu dia a dia. Sempre penso no que você diz para eu lidar com a vida de uma maneira mais sutil, para eu lidar com situações. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Márcia. Obrigado a você por compartilhar a tua experiência e obrigado a você por se permitir realmente isso.
Porque, como eu já falei aqui, eu trago às vezes temas simples, palavras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A minha ideia aqui é descomplicar a psicanálise, não é complicar. Claro que tem abordagens que eu tenho que falar de uma forma técnica, e isso até é maçante aqui. Então eu tento aqui de uma maneira simples que você simplesmente busque uma reflexão. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, que às vezes me perguntam sobre e se eu não te falar a verdade? Porque tem muito isso. Às vezes o paciente conta uma versão da história e naquele momento que ele está contando aquela versão da história, ele está envolvido emocionalmente. E na outra semana, ele pode me contar a mesma história de uma maneira diferente, por ele não estar envolvido emocionalmente. E aí eu falo para o meu paciente, você vai refletir sobre aquilo que você me diz e sobre aquilo que você não me diz. E tá tudo bem. Então é importante que apenas nos permitimos a refletir. Liliane Martins colocou, em um momento estive muito bem e depois descobri que estava voltando ao ciclo passado. Exatamente isso. Nós vivemos esses ciclos quando nós não resolvemos esses conflitos, quando nós não resolvemos essas experiências. Mas o que eu quero falar para você, e eu quero trazer aqui uma experiência em set analítico, né? Uma experiência em consultório. Quero compartilhar com você uma experiência que muitas vezes eu acompanhei. E até eu vou me colocar também nessa experiência. Eu quero que você... E como eu falei, talvez isso faça sentido para você, talvez vai fazer sentido para alguém que você conhece. Mas eu quero que você reflita comigo, por exemplo, eu tive algumas pacientes que falavam sobre uma fênix. Exatamente. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a fênix, né? Sobre a mitologia, sobre a história da fênix. Mas que a fênix é um pássaro, né? Que ressurge, que se refaz, que se restabelece a qualquer momento, né? Enfim. Mas sobre essa forma de que a fênix ressurge das cinzas, sobre esse tema. E eu tinha alguns pacientes que se identificavam com a fênix. E muitas vezes eu tive que quebrar esse ciclo da fênix. Que é exatamente isso. As pessoas percebiam da habilidade de ressurgir, de renascer. Renascer, essa é a palavra. E o fato de o indivíduo descobrir desse poder de renascimento, ele estava sempre morrendo. No sentido emocional. E me coloco aqui, nessa história. Porque quando nós percebemos, quando nós desenvolvemos, quando nós tornamos isso consciente, que nós temos essa habilidade para renascer, para ressurgir das cinzas, assim como a fênix, nós acabamos nos permitindo aí lá em cima, voos mais altos.
e daqui a pouco interromper isso e morrer emocionalmente e termos que ressurgir das cinzas como um renascimento. E muitas pessoas, e me incluo nisso, eu tive que interromper esse processo. Então pense nisso. Se você se identifica hoje com a Fênix, pense nisso. Deixa eu dar um beijo pra minha filha aqui. Beijo. Quem é que tá de aniversário sábado? Te amo, filha. Vai com Deus, tá? Boa aula. Então, é sobre isso, é sobre nós percebermos que muitas vezes nós criamos esses ciclos, nós desenvolvemos esses ciclos de voar lá em cima e muitas vezes nos boicotamos, nós cortamos as asas, nós acabamos caindo em voo livre e muitas vezes temos que ressurgir, renascer. Mas para quê? Não é muito mais fácil nós resolvermos essas questões, nós nos curarmos dessas neuroses, dessas dores? Já fiz aqui até live sobre dores, né? Sobre libertar-se das dores. E é isso que eu te convido a refletir hoje. Sobre essas neuroses, mas principalmente sobre perceber que isso não precisa ser necessário na sua vida. Alguém comentou algo aqui, peraí, que tem que ser de óculos, pessoal. Não tem mais como. Aos 44 anos, preciso ler usando os óculos, não tem como. Liliane Martins, beijos, linda, obrigado, ela já foi, obrigado. Márcia Oliveira, minha filha também faz aniversário sábado, 25 anos, que coincidência. Minha filha faz 11 anos, dia 15 de junho. Ela faz contagem regressiva, então sábado, provavelmente no domingo, ela já começa que falta 11 meses e, 29 dias. Enfim. Mas eu quero que você reflita comigo hoje sobre a consciência de que você não precisa viver coisas ruins. Mas Alex, as coisas acontecem, os problemas acontecem. Eu entendo. Acontece comigo também. A diferença é o quanto eu permito que isso me faça mal. Porque quando eu estou com os meus conflitos internos resolvidos, eu não permito que me faça mal. Eu não permito que isso influencie nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E é sobre isso que eu estou te convidando a refletir. Sobre essas neuroses, sobre o que isso tem feito, tem tido efeito em você. Eu, além de precisar usar óculos, hoje eu estou de uma camiseta branca, então muitas vezes as letras eu não... Samantha Fagnelli, bom dia, seja bem-vinda, querida. Samantha também é assídua aqui. Pessoal, para quem está entrando agora, para quem não me conhece, eu sou Alex Liscano, sou psicanalista,
sou hipnólogo, expert em PNL. E o intuito dessa live é que nós possamos juntos refletir, evoluir, que é o sentido, que é o nome, né, desse perfil, Evoluindo com a Psicanálise. E eu faço essa live, que eu adotei o nome de Despertar com a Psicanálise. Inclusive, você pode participar, tem um canal social ali na bio do Instagram, e chama Despertar com a Psicanálise, você participa, eu coloco avisos, coloco mensagens, às vezes fotos, às vezes perguntas, enquetes, é uma maneira de nós nos aproximarmos. Então seja muito bem-vindo e sempre que possível, se você puder participar, eu tenho sempre, não algo novo, mas uma reflexão, algo simples, algo que faça você perceber algo no seu dia a dia. Hoje o meu YouTube está querendo me sacanear. Eu sei, tem um prêmio, sem propaganda, mas é tanto, enfim. Então, eu quero que você seja muito bem-vindo, eu quero que você se permita a refletir junto comigo. Como eu falei, às vezes é algo simples, às vezes um pouco mais complexo, mas independente, o propósito aqui é que você apenas reflita. E deixa eu falar outra coisa para você. Aqui não tem a ver com julgamento. Liliane Martins colocou, eu amo essas lives. Obrigado, Liliane. É importante que você saiba que não tem a ver com julgamento, não tem a ver com você se julgar. Ah, poxa, o Alex falou algo que eu não estou tratando das minhas neuroses, o Alex falou algo que, poxa, não posso me identificar com a Fênix. Não é sobre julgamento. Eu não estou aqui querendo colocar outro conflito interno na sua mente. Não é sobre isso. Eu quero que apenas você reflita, eu quero que apenas você se entenda. Eu quero que você, refletindo, você busque se descobrir, se conhecer. Então é sobre isso. Eleonilde Cássia. Então estamos com a pessoa certa. Só hoje que percebi que você é psicanalista. Opa! Você tem me ajudado muito. Obrigado. Que bom, Eleonice. Eleonilde de Cássia. Eu tinha falado aqui antes que eu tô com... Eu não posso mais usar branco, porque as letras aqui são brancas, então não sei nem se isso pode mudar. Mas enfim, muitas vezes eu não consigo entender ali. Sim, Leonilde, sou psicanalista, hipnólogo, expert em PNL, tendo de forma presencial em Torres, Rio Grande do Sul, em Itapema, Santa Catarina, atendo nesses dois lugares presencial e atendo também online. E tenho muitos atendimentos online no Brasil e fora do Brasil. Atendo pacientes, por exemplo, de vários estados, né? Mas São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tenho paciente na Itália, tenho paciente em Portugal, tenho paciente nos Estados Unidos, tenho paciente na Inglaterra. Online, as pessoas têm uma certa resistência, muitas vezes, ao online, né? É claro que vai de perfil. Outras pessoas se sentem muito mais à vontade, muito mais seguras. Claro que tudo isso vai depender do seu trauma, da sua neurose.
Tem pessoas que ficam muito mais à vontade online por uma questão que ela tem uma resistência ainda à presença, talvez masculina, no mesmo ambiente, né? Talvez a pessoa tenha resistência ao toque, enfim. E online, é isso aqui que nós estamos tendo aqui. Meu foco, a minha concentração está completamente ligado à fala do paciente. Não está voltado ao ambiente, não está voltado a detalhes, enfim, completamente ligado à fala. E o meu paciente tem uma concentração maior também, porque ele está no seu ambiente e muitas vezes eu percebo que às vezes o paciente no meu consultório, ele fica analisando, né, dependendo da situação, ele fica analisando várias questões. Então, o online tem essa eficiência da concentração. Eu mesmo, que alguns anos atrás fui diagnosticado também com TDAH, se eu estou num ambiente que tem muitas informações, dificilmente, né, eu teria uma concentração. Hoje sim, por depois de fazer exercícios de hipnose, depois de fazer análise, eu consigo hoje ter um nível de concentração gigantesco, enorme. Então hoje eu consigo. Mas, por exemplo, as lives, eu sempre coloco fundo branco nas minhas lives. Por quê? Porque é algo que quando eu assistia a live de outras pessoas, eu ficava mais voltado no ambiente em que ele estava do que no conteúdo que ele estava me passando. Então eu sempre tenho essa questão de quando eu vou fazer a live eu procuro fundo branco. E aí as pessoas vão concentrar naquilo que eu estou falando, não no ambiente. Porque nós temos esse senso julgador, né? Já, onde é que ele está? Ah, mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é um quadro, enfim. Então, é sobre isso. Deixa eu ver, alguém escreveu algo aqui. Deixa eu voltar aqui. Desculpa que passou aqui. Elianil de Cássia, você tem me ajudado muito. Que eu já tinha lido. Samantha Fagnelli, sempre gosto da sua live. Aprender muita coisa boa. Aline Bênica, minha colega, psicanalista também. Como não admirar você? É recíproco, Aline. Kênia, bom dia. Marlene Oliver, verdade. Então, é isso que eu queria falar para você sobre essa questão de nós nos permitirmos a essa reflexão. Porque muitas vezes você vive no automático. Muitas vezes você não consegue perceber, né? Muitas vezes você não consegue ter a consciência do que está acontecendo com você. Então, todos os dias eu venho aqui trazer uma reflexão, algo que te faça se analisar. Pessoal, já estou encerrando por causa do horário. Eu tenho um atendimento logo cedo. Eu tenho que me organizar aqui. Temos aí mais alguns minutinhos. Espero que de alguma maneira eu tenha trazido para você uma reflexão. Espero que de alguma maneira o seu dia hoje seja diferente. Para quem não estava aqui antes, nós abordamos hoje sobre neurose. Eu dei aqui alguns exemplos, né? Falei, por exemplo, da Fênix, que alguns pacientes já me citaram isso e que talvez eu tenha até me colocado nesse ciclo também. Então é importante você perceber, né? Trazer isso para o consciente, de que ciclos você está vivendo. Talvez você coloca lá em cima e às vezes você acaba se boicotando por saber
dessa sua habilidade de renascer. Então, muitas vezes você poda as suas asas, muitas vezes você se derruba. E Alex, como é que eu faço para interromper isso? Buscando tratar essas neuroses, buscando análise, buscando resolver esses conflitos internos. Soou o alarme, hora de terminar a live. Então, busque resolver esses conflitos, busque resolver essas neuroses. É sobre isso, é sobre você entender que você precisa buscar, você precisa resolver. Alguém escreveu aqui, deixa eu ver. Aline Ben, que você é o mensageiro para a vida. Todos nós, né, Aline? Todos nós. Acredito que temos uma missão e todos nós precisamos colocar em prática essa missão. E se Deus nos deu esse dom que é se comunicar, por que não se comunicar? Por que não levar isso? Tá? Você também está fazendo isso de forma excelente ali. Um iluminado dia, Andréa Barroso, bom dia, seja bem-vinda, mas esse é o momento de nos despedirmos. Tenho que encerrar. Aguardo vocês amanhã, às 7 horas, com a live Despertar com a Psicanálise. Eu quero agradecer por mais esse dia, agradecer pela sua presença, agradecer por você ter se permitido, agradecer por mais essa oportunidade de evoluirmos juntos, independente de sua crença. Eu peço que Deus ilumine você, que abençoe, que nós tenhamos um dia abençoado, iluminado, que nós podemos nos sentir amado, agraciado por essa vida. Que todos nós possamos sentir o toque da vida, do milagre, que é todos os dias acordar, respirar e sentir a vida. Que todos nós possamos nos sentir abençoados hoje. Que assim seja. Amém. Pessoal, muito obrigado. A todos um bom dia. Que Deus possa iluminar a todos. Até amanhã, às 7 horas. Beijo no coração de todos.